Está gravando, está gravando. Boa noite, pessoal. Hoje vamos para a aula das casas astrológicas, um assunto muito importante dentro da astrologia, porque não adianta só a gente saber o signo, não adianta a gente só saber o planeta, a gente tem que saber aonde, em quais casas que eles se encontram dentro do mapa natal. Porque é dentro das casas astrológicas que as coisas vão acontecer, que a história do seu mapa natal vai se desenrolar. Você pode ter duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, só que nasceram no mesmo dia e com horários diferentes, o seu mapa natal será completamente diferente. Porque é através do horário de nascimento que será calculado o seu ascendente. E a partir do seu ascendente é que serão formadas as casas astrológicas. E dentro dessas casas astrológicas irão conter os signos que farão os aspectos dentro deles. Então, é muito importante a compreensão das casas. Por exemplo, se você tem dois amigos do signo de Leão, um leonino na casa 2 vai ser um leonino altamente preocupado com dinheiro. Um leonino com Sol na casa 10 será altamente preocupado com o seu status e reconhecimento profissional. Agora, um leonino com Sol na casa 12 será um leonino altamente espiritualizado ou até mesmo introspectivo. Então, não dá para a gente praticar esse horoscopismo que a gente vê por aí e achar que todas as pessoas são iguais porque elas possuem o mesmo signo, beleza? E aí, cada uma dessas casas será, obviamente, regida por um signo. Nós temos a casa 1 de Áries, a casa 2 de Touro, a casa 3 de Gêmeos, a casa 4 de Câncer, a casa 5 de Leão, a casa 6 de Virgem, a casa 7 de Libra, a casa 8 de Escorpião, a casa 9 de Sagitário, a casa 10 de Capricórnio, a casa 11 de Aquário e a casa 12 de Peixes. Essa ordem, essa numerologia não muda e ela é fixa, ela precisa ser respeitada. Esse é o desenho, este é o formato que será feito a sua mandala astrológica. Então, essas são as posições, não mudam, esses são os signos, essa é a ordem que precisará ser respeitada na hora de interpretar o seu mapa natal. Então, a parte técnica do que seriam as casas astrológicas, por definição, são casas terrestres de ordem material e mundana. Então, é aonde o mapa é projetado aqui na Terra. Os planetas, os signos os planetas estão, obviamente, atravessando a elíptica, onde tem os signos, e esses planetas serão projetados dentro do mundo material mundano. Então, são áreas, setores, lugares específicos onde as experiências e efeitos dos signos e dos planetas irão acontecer. É onde os signos e os planetas irão manifestar as suas características. São 12 casas baseadas nos 12 signos. Como eu falei, cada casa regida por um signo que já foi dito, relacionadas com as 24 horas do dia. Então, se nós temos 24 horas dividida por 12 casas, cada ascendente tem por duração, num signo, 2 horas. Então, a cada 2 horas, o ascendente irá ser modificado. Consequentemente, todas as casas astrológicas dentro do seu mapa natal. Então, é fundamental e importantíssimo que quanto mais exato você tiver o horário do mapa natal ou o mapa que você quiser fazer, será a melhor forma possível, beleza? Bom, continuando. E aí nós vamos ter diferentes sistemas de casas. Não há, como eu sempre digo, uma única forma, uma única maneira de se interpretar o mapa natal ou nada na vida e nada na realidade. Então, nós vamos, assim como nós temos diferentes sistemas operacionais, Windows, Linux, vamos ter diferentes sistemas de casas. Esses sistemas de casas foram desenvolvidos por matemáticos, por filósofos, por astrônomos e, obviamente, astrólogos, que tentam projetar o céu na Terra. Então, nós vamos ter o primeiro sistema conhecido como o sistema elíptico, que é essa galera aqui, Zariel, Porfírio, Alcabítios e as casas a partir do ascendente. Esse sistema aqui é conhecido como sistema elíptico.
pois eles têm a divisão das casas baseadas na elíptica, que já aprendemos na aula de mecânica celeste. Um dos sistemas que voltou com força total nesse momento agora da história da astrologia é o sistema de casas iguais a partir do ascendente, onde cada casa terá 30 graus. Bom, quem já abriu o mapa natal em algum site já deve ter observado que os signos e as casas não possuem o mesmo tamanho. Então, a gente vai ver, às vezes, dois signos dentro de uma casa, um ascendente muito grande, um ascendente muito pequeno, e isso já vai interferir em toda a mandala. Então, alguns astrólogos estão optando em fazer um sistema de casas iguais, onde cada casa terá 30 graus. Eles utilizam mais em lugares onde tem latitudes elevadas, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, porque através do método Plácidos erros acontecem, não diminui a precisão, o sistema fica meio mal configurado. Então, muitos estão utilizando esse sistema de casas. Nós vamos ter outro sistema, que é o sistema de quadrantes, que foi desenvolvido pelo Campanus em 1297. Bem antigo esse sistema. E nós vamos ter o Regiomontanus, que foi feito em 1476. Tem um artigo, eu vou estar disponibilizando no grupo 3 artigos da revista Constelar, que se aprofundam um pouco mais nesse assunto de sistema de casas, que é muito complexo dentro da astrologia. Obviamente que a gente não vai perder essa aula para explicar cada sistema matematicamente, como eles foram desenvolvidos, porque, sinceramente, nem eu sei, beleza? O importante é a gente saber que eles existem. A dica que eu dou, que existe dentro do Astro.com, todos esses sistemas de casas são possíveis de você calcular dentro do Astro.com, seja o Campanus, o Regiomontanus, Morim, Plácidos, que é o que eu uso, já vou falar dele, e o sistema de casas iguais. E aí você testa se funciona, se bate com a tua realidade, se você vê sincronicidade, se você vê correspondência. Eu, por exemplo, já me utilizaram, já fizeram um mapa natal meu com um sistema de casas iguais e eu não concordei com a interpretação, não vi o meu mapa se desenvolvendo da maneira que eu vejo no sistema Plácidos, que é um sistema conhecido como temporal. Por que temporal? Porque eles enfocam no tempo sideral e dando importância ao grau que vai atravessando o arco do ascendente ao meio do céu. Então, eles vão utilizar o fundo do céu e o meio do céu, semiarcos diurnos e noturnos, para chegar à divisão das casas. Bom, esse é o método que eu fui alfabetizado, esse é o método que a maioria dos astrólogos ocidentais utilizam, e eu tenho visto, ao longo dos meus 7 anos como astrólogo, bons resultados. Então, tanto Plácidos e o Koch são conhecidos como sistemas temporais. Campanus, Regiomontanus, Morim, Morinos são conhecidos como sistemas baseados nos quadrantes. E o sistema de Zariel, Porfírio, Alcabítios e o sistema de casas iguais a partir do ascendente são considerados sistemas eclípticos. Beleza? Volto a repetir, utilizaremos ao longo do curso o sistema Plácidos e cada um tem a liberdade de utilizar o sistema que lhe for conveniente. Não há uma verdade absoluta, muito menos dentro da astrologia. E aí vamos através da classificação dessas casas a partir das quadruplicidades. Então, essas quadruplicidades são baseadas no quê? 4 signos que possuem 3 modalidades, 3 formas de se manifestar. Ou eles são cardeais, fixos ou mutáveis. Essa classificação também será utilizada dentro das casas astrológicas. Então, a casa 1 é uma casa que é regida pelo signo de Áries, que é cardeal. Então, os signos cardeais, as suas casas passam a ter nomes de casas angulares, que são as principais casas do seu mapa natal. Por quê? Os signos cardeais são signos que abrem as estações do ano. São eles que dão início, são eles que dão start, aonde as coisas vão acontecer inevitavelmente, caso a gente queira ou a gente não queira. Então, interpretando e já trazendo
as características de cada casa, a casa 1 ela é o ascendente, ela é a nossa personalidade, é o nosso corpo físico. É uma casa angular, é onde as coisas são vistas, onde vai acontecer. Então, o Saturno na casa 1, Marte na casa 1, qualquer planeta, qualquer signo nessa casa 1 será muito evidente dentro da interpretação do mapa astral. Outra casa muito importante é a casa 4, que é a casa de Câncer. Ela é a casa que fala sobre o fundo da alma, sobre as nossas raízes, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa de uma moradia, todo mundo precisa de um mundo íntimo. Então, é muito importante que você compreenda a importância do mapa. Qualquer planeta também que tiver na casa 4 será muito evidente. Qualquer trânsito na casa 1, na casa 4, será muito claro e muito evidente. Depois, nós vamos ter uma outra casa angular, que é a casa de 7, a casa de Libra, que vai falar de relacionamentos. Ou seja, a maioria das pessoas estão altamente preocupadas com relacionamentos. Então, isso vai ficar altamente evidente no seu mapa natal. Se você tem muitos planetas na casa 7, obviamente que a área de relacionamento será altamente afetada. Então, você não tem controle sobre relacionamentos. As pessoas simplesmente entram e saem da sua vida. A casa 7 também é a casa de inimigos declarados. Às vezes você está num lugar, a pessoa não gosta de você. Às vezes alguém começa uma relação de amor e termina virando ódio. Então, a casa 7 é fundamental e muito importante dentro do mapa natal. Depois nós vamos para a casa 10, que é a casa de Capricórnio. Uma casa angular, que fala do meio do céu. Meio-dia, onde tudo é visto. É a casa do palco, é a casa do reconhecimento profissional, do status. É a casa da sua busca profissional, da sua meta de realização. Obviamente que é uma casa que todo mundo está preocupado, todo mundo quer ser alguém na vida, todo mundo quer buscar reconhecimento, todo mundo quer aprender, ter visibilidade, todo mundo quer sucesso. A casa 10 é evidente e muito forte dentro do mapa astral, aonde tudo é visto, aonde tudo acontece. É o mundo, é a casa do mundo, é a casa do palco, é a mídia, aonde você vai aparecer. Beleza? Bom, depois nós vamos ter como é que eu posso dizer? As casas sucedentes. Essas casas, elas são as casas referentes aos signos fixos. A casa 2, signo de Touro, aonde a gente vai falar de dinheiro. Todo mundo é preocupado com dinheiro. Todo mundo tem que correr atrás de dinheiro até o fim da vida, a não ser que você tenha uma casa 8 muito poderosa, que é justamente o contrário, que fala de herança e bens dos outros, dinheiro que vem dos outros, dinheiro que vem de juros, dinheiro que vem dos bancos através de empréstimo, dinheiro que vem através da bolsa de valores. Tudo isso é referido à casa 8. Dinheiro que não é seu, corrupção. Tu meteu o dinheiro do governo, meteu a mão no bolso. E a casa 2 é a casa do teu dinheiro, que você vai buscar com a sua batalha. Beleza? Então, o que acontece? Você vai justamente querer que isso dure para sempre. Você não quer que essas casas, você não quer que essas situações acabem. São casas que as pessoas buscam estabilidade e segurança. Então, a casa 2 é a casa dos seus valores, de como você vai obter seus recursos, de como você vai conquistar seus bens. Então, uma casa que você vai buscar segurança e estabilidade, está no signo fixo de Touro. Depois nós vamos ter a casa 5, que é uma casa sucedente, a casa 4. Depois que você cria o seu lar, depois que você descobre suas raízes, você vai querer se expressar. Você vai querer mostrar para o mundo quem tu é. Ou através da criatividade, ou através do sexo, ou através dos seus filhos. E é uma casa que vai durar para sempre. Ou seja, você quer ter um filho para sempre. Você quer que tua arte dure para sempre. Você quer que tua alegria e tua diversão dure para sempre. Você quer que sua expressão, suas características sejam perpetuadas pelo mundo. E como eu falei, a casa 8, além de ser uma casa que fala do dinheiro e dos recursos que são do outro, é uma casa que fala de crise, é uma casa que fala de transformações, é uma casa que fala de casamento. Então, o casamento, principalmente, tem tudo a ver com o Escorpião, signo fixo,
que não vai querer também mudança. Para que eu vou me casar? Eu vou me casar para que dure para sempre. A casa 11, a casa de Aquário, é uma casa que fala de amizades, de grupos, de amigos, e ele, obviamente, que vai estar, como eu falei, a gente vai querer que essas amizades durem para sempre, a gente vai querer que esses projetos durem para sempre, que a nossa fraternidade seja eterna. Então, também é uma casa que busca também estabilidade e segurança nos seus projetos e nas suas amizades. Depois, nós teremos os signos mutáveis, e as suas casas serão classificadas como casas cadentes. O que são casas cadentes? Onde a energia já está em queda, onde haverá uma mudança, onde haverá uma transformação. Então, nós temos a casa 3, a casa de Gêmeos, que é a casa de irmãos, a casa de primos, a casa de viagens curtas, a casa de ruas, vias. Então, quando você estuda na tua primeira escola, depois tu não vai ver mais muito dos seus amigos daquela escola. Talvez você nunca mais veja seus primos. Talvez você nunca mais veja nem seus irmãos. Então, essas viagens curtas, geralmente, elas não serão as mesmas. Você vai conhecer um lugar, depois você vai querer conhecer outro, e assim, sempre alternando. A casa 6, que é a casa da rotina e da saúde, é a casa de Virgem, um signo mutável. Então, por mais que a gente tenha uma rotina que seja parecida todo dia, ela nunca vai ser igual. Todo dia vai acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa que vai, algum imprevisto, alguma mudança. E por mais que você trabalhe no mesmo lugar, alguma coisa diferente vai acontecer ao longo do seu dia a dia. Então, é uma casa que você tem que se aperfeiçoar, que você tem que estar sempre dando o seu melhor, inclusive na sua saúde, porque um dia você pode estar doente e outro dia você pode estar muito mal. Então, a saúde também ela é alterada ao longo da vida. Depois nós temos a casa 9, que é uma casa cadente regida por Sagitário, que é justamente um signo que vai falar sobre filosofia, religião, futuro, visão de mundo, viagens para fora do país. Então, é uma casa também mutável, onde uma hora você tem uma filosofia de vida, uma hora tem uma visão de mundo. Isso daqui a pouco pode mudar ao longo da vida. E chegamos à última casa, que é a casa de 12, a casa de Peixes, que é uma casa de dissolução, de conclusões, de espiritualidade, de fim de ciclo, de prisão. Ou seja, tu não vai querer ficar preso a vida inteira. Uma hora tu está preso, uma hora também está bem, né? Então, é uma casa muito dura, muito complexa. Dentro da astrologia, é uma casa que está já numa energia de finalizações e de mudanças. A casa 12 também oferece mudança. Às vezes você é uma pessoa material, tem um trânsito de casa 12, vai se tornar uma pessoa altruísta, uma pessoa altamente espiritualizada. E aí, agora, nós vamos ter a classificação das casas de acordo com as triplicidades. Nós vamos ter as casas que são do elemento fogo, que também está de acordo com os signos. Então, a casa 1, que é a casa de Áries, olha aí, que é uma casa angular, e aí a gente vai ter uma casa sucedente e uma casa cadente. Olha aí, cada elemento vai ter uma casa de cada signo que rege, que tem uma modalidade diferente. Então, a primeira casa de fogo é a casa de Áries, a segunda casa de sucedente, Leão, e a cadente, Sagitário. Todas elas estão referentes ao quê? A identidade da pessoa. Vamos filosofar. Se a pessoa tem muitos planetas na casa 1, ela vai defender a sua personalidade. Ela vai tomar iniciativa, ela vai botar a cara, ela vai querer aparecer. Da mesma maneira, se ela tiver muitos planetas na casa 5, ela vai expressar a sua arte, ela vai gerar filhos, ela vai querer se mostrar para o mundo com as suas características pessoais. Da mesma maneira que se a pessoa tiver muita casa 9, ela vai expressar suas ideias, ela vai propagar sua filosofia, sua visão de mundo, ela vai querer, de repente, viajar, até catequizando as pessoas de acordo com aquilo que ela acredita. Então, tudo isso é baseado na identidade do indivíduo. Então, se uma pessoa tem muitos planetas, muitos aspectos, nessas casas, é óbvio que a identidade, a expressão do ser dessa pessoa será altamente evidente.
Então, é muito importante a gente compreender que as casas elas também seguem essas classificações, tanto através das quadruplicidades e as triplicidades dos signos. Depois, nós teremos as casas da matéria, que são do elemento terra. Nós vamos ter a casa 2, sucedente de touro, nós vamos ter a casa 6, cadente de virgem, e nós vamos ter a casa 10, angular de Capricórnio. Todas essas casas são casas referentes a trabalho, e através do trabalho que nós vamos ter dinheiro, e através do dinheiro nós vamos poder manipular a matéria, comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma roupa, comprar comida, tudo artefatos e situações que estão no elemento terra, que são referidos à matéria. Então, este é o triângulo da terra. Se você vê um cliente, uma pessoa que você abre uma mapa natal, muitos planetas na casa 2, é uma pessoa totalmente preocupada com dinheiro. Se é uma pessoa que tem vários planetas na casa 6, ela vai ter que vir trabalhar, ser workaholic, ralar, cuidar da sua saúde. Se ela tem muitos planetas na casa 10, ela é uma pessoa que pode se tornar pública, participar da política, é uma pessoa que vai se preocupar altamente com a sua carreira profissional, será muito ambiciosa. E se ela não tiver realizações na terra, na matéria, ela estará frustrada. Se ela não ganhar dinheiro, ela vai estar triste. Se ela não estiver fazendo porra nenhuma, trabalhando, sem fazer nada, desempregada, ela estará altamente afetada e chateada, porque ela não está vivenciando sua casa 6, a sua casa da rotina, podendo até adoecer. Beleza? Então, é muito importante, como eu sempre falo, respeitar o seu mapa natal. Depois, nós vamos falar sobre as casas do elemento ar, que são as casas intelectuais, e as casas sociais. Nós vamos falar da casa 3, que é a casa cadente do elemento ar, Gêmeos, ou seja, aqui é a primeira escola, é onde eu estou estudando, é onde eu estou aprendendo, é onde eu estou desenvolvendo o meu conhecimento, é onde eu estou me comunicando com os meus amigos, com as pessoas próximas, com os meus vizinhos, com os meus primos. A casa 7 é uma casa onde eu vou me relacionar com as pessoas, altamente social. E a casa 11, que é a casa de Aquário, ela é uma casa tanto social, onde eu vou criar meus grupos, minhas fraternidades, minhas associações, mas é onde também eu vou desenvolver os meus projetos e as minhas ideias, que podem, inclusive, modificar e transformar o mundo social. Então, se você tem muitos planetas na casa 11, você é uma pessoa altamente sociável que busca amizade, assim como se você tiver muita coisa na casa 7, você vai precisar se relacionar. Se você tem muitos planetas e signos na casa 3, você é uma pessoa altamente curiosa, que vai precisar estudar, aprender diferentes línguas, para cada vez mais poder se comunicar. E aí nós temos uma casa da água, são as casas, o triângulo das emoções, o triângulo da alma. A casa 4 vai falar quem você é na intimidade, vai falar das suas raízes. Então, o que acontece? É uma casa da sua sensibilidade, do teu mundo mais íntimo, do teu mundo mais emocional. A casa 8, então, meu Deus, é a casa da crise, do casamento, dos tabus, das suas emoções mais profundas também. E a casa 12 é praticamente a casa do subconsciente, a casa das sombras, a casa da alma. Então, as casas de água é a parte sensível e emocional do seu mapa natal. Beleza? Bom, depois nós vamos ter a classificação das casas através dos quadrantes. Então, o primeiro quadrante, ele começa através do ascendente, é o signo de Touro e o signo de Gêmeos. Para no fundo do céu, ou... Deixa eu puxar isso aqui. Está aparecendo aqui. Não consigo tirar. Ou Imum Coeli. Fundo do céu ou Imum Coeli. É até o primeiro quadrante. O segundo quadrante já vai ser o signo de Câncer, o signo de Leão e o signo de Virgem. Ele para no descendente,
que vai ser o terceiro quadrante, que vai do signo de Libra, Escorpião e Sagitário. E aí para no meio do céu o médium coelho. E aí vamos ter o signo de Capricórnio, o signo de Aquário e o signo de Peixe, referindo-se ao quarto quadrante. Isso aqui serve para você se guiar dentro do mapa. Olha, estamos analisando um mapa. Então, eu tenho muitos signos no primeiro quadrante. Isso tem um significado que a gente já vai ver daqui a pouco. Caramba, fulano tem muitos signos no terceiro quadrante. Nós já vamos... Só de você pensar, você já entende quais são os comportamentos e as características que essa pessoa vai desenvolver. Nossa, eu já tenho um cliente que tem muitos signos, muitos planetas no quarto quadrante. Então, ela já vai ter toda uma característica, toda uma forma de se expressar. Então, essa ordem de analisar os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro quadrante, quarto quadrante, nos facilita para visualizar o mapa natal. Beleza? E aí temos também uma outra classificação, que é as casas pessoais e as casas coletivas. Então, da casa 1 até a casa 6 são assuntos que se referem somente à pessoa. Da casa 7 à casa 12 são assuntos de âmbito coletivo e mundial que afetarão todas as pessoas ao seu redor. E aí nós temos essa outra análise através dos quadrantes. Primeiro é o ascendente, ou seja, o Sol, ele nasce no leste. E ele vai ficar... oh, meu Deus, o Sol vai morrer no oeste. Ele fica no fundo da alma quando ele está no norte. E, obviamente, que o Sol vai apontar para o sul quando você está justamente no meio do céu. Estamos falando do movimento do Sol, beleza? E aí, o primeiro quadrante, que vai falar da casa 1 à casa 3, vai falar do seu autodesenvolvimento pessoal. Beleza? Assuntos do seu autodesenvolvimento. Casa 1, teu ego. Casa 2, teu dinheiro. E casa 3, tua comunicação. É o teu autodesenvolvimento. É o primeiro quadrante. O segundo quadrante já vai falar da sua autoexpressão pessoal. Ou seja, suas características no fundo da alma. Casa 4. Suas características de se expressar a sua individualidade. Casa 5. E a sua forma de trabalhar. Obviamente que ao trabalhar você vai ter que se expressar na tua rotina de trabalho. Esse é o arco noturno, aonde a gente vai estar falando de assuntos do inconsciente. Por que noturno? Porque são situações que não são visíveis. Nós estamos falando de situações altamente pessoais. Beleza? Aqui, casas diurnas, o Sol está no céu. Olha aqui, ele está apontando lá no céu. Quando o Sol vem para cá, ele já está casas noturnas, ou seja, ele já está saindo de visibilidade. Já é 7 horas da noite. O Sol se pôs. Beleza? Bom, essas são casas coletivas. Lembra? Então, do terceiro quadrante, da casa 7 à casa 9, é como eu vou me expandir. Ou seja, eu posso me expandir através de relacionamentos, fazendo parcerias, sociedades. Eu posso me expandir através de um casamento, a casa 8. E eu posso me expandir através de fazendo a faculdade, viajando para fora do país, obtendo conhecimento, obtendo filosofia. Eu estou expandindo também a minha consciência. E aí nós vamos ter as casas, o quarto quadrante, que é conhecido como o quadrante da autotranscendência. Ou seja, através do meu reconhecimento profissional, eu vou sair das minhas raízes e vou transcender a ponto de me tornar uma pessoa visível,
pública, com reconhecimento profissional, e tenho visibilidade, ou seja, eu transcendi, eu apareci, eu criei alguma coisa, eu materializei alguma coisa que hoje é vista por todo mundo. E aí nós vamos ter a casa 11, que é a casa dos projetos, dos grupos, ou seja, eu posso criar um projeto que mude a vida de muita gente. E temos a casa 12, que é a casa da espiritualidade, o próprio nome já diz, que é através do autoconhecimento que eu vou, então, transcender a minha personalidade. Então, essas casas serão conhecidas como arco superior diurno, ou seja, nesse período aqui, ou aqui em cima, meio do céu, é quando o Sol vai estar visível, diurno. Quando ele está aqui, meia-noite, é quando o Sol vai estar na casa 4. É um arco noturno. A pessoa, o Sol não será visto. Beleza? Então, há essa classificação das casas através dos quadrantes, que é muito importante na hora da análise do mapa natal. Às vezes você vai ver, outro dia um cliente me apareceu e falou, cheio de planeta aqui na casa 1 e na casa 2. Aí ele vem me perguntar, e a minha espiritualidade? Não, ainda não tem muita coisa na sua casa, no seu quadrante, no quarto quadrante. Não tem nada. Não tem trânsito, não está acontecendo nada aqui. Então, não tem foco de autotranscendência. Você está ainda no seu autodesenvolvimento. Então, é muito importante as casas, a interpretação do mapa natal com as casas, onde os signos dos planetas e os aspectos que estão se formando, porque é ali que a coisa vai acontecer. Você não terá nenhum tipo de controle, beleza? E aí, resumindo, quais são as características de cada uma dessas casas, lembrando que essa aula é baseada no livro As Casas Astrológicas de Howard Sass-Porter. Então, repetindo, a casa 1, que é uma casa uma casa angular, perdão, é uma casa do elemento fogo, do signo de Áries, representa o seu ascendente, a sua aparência, é onde os inícios, onde deu start, a coisa começou. É o teu corpo físico, é a sua personalidade. Beleza? A casa 2 é a casa de Touro, é aonde serão vistos seus valores, aonde vão vir os seus recursos internos e externos para conquistar os seus bens, é a sua capacidade de ganhar dinheiro. Então, se você tem Saturno na casa do dinheiro, você vai ter que trabalhar, ralar, plantar muito para colher. Diferente de quem tem Júpiter na casa do dinheiro, que vai ter muito mais facilidade e muita benevolência. Mas você precisa ver os aspectos. Então, se a pessoa, de repente, tem Saturno na casa do dinheiro, fazendo trígono com a sua Vênus, em signos do elemento terra, ela vai ter mais facilidade de ganhar dinheiro do que uma pessoa que tem Júpiter em Sagitário, por exemplo, na casa do dinheiro, mas fazendo quadratura com o seu Sol, por exemplo. Isso a gente vai ver no segundo módulo de interpretação. Mas é importante já ter essa visão e compreender como que funciona. Beleza? A terceira casa será referente às pequenas viagens, à comunicação, à mente consciente e racional, à educação primária, a irmãos e irmãs. A casa 3 também refere-se às vias, às ruas. Então, é muito importante a gente compreender essa questão. Beleza? Bom, a casa 4, que é a casa de Câncer, ela vai ser... só repetindo, a casa 2 é uma casa sucedente, do elemento terra, regida por signo de Touro. A casa 3, uma casa cadente, regida por Gêmeos. Ela vai ser uma casa do elemento ar, uma casa intelectual. A casa 4, outra casa angular, uma casa que vai falar
do seu lar, das suas conclusões, dos seus imóveis, dos seus pais, da sua estrutura, de como será, inclusive, a sua velhice. A casa 5, voltando a repetir, uma casa angular, do elemento água, regida por Câncer. A casa 5, uma casa sucedente, do elemento fogo, regido por Leão. Estamos falando de esporte, filhos, criatividade, diversão, sedução, romance, sexo propriamente dito, prazer, hobbies, passatempo. Depois vamos para uma casa de Virgem, do elemento terra, uma casa cadente, onde a gente vai falar de saúde, hábitos, mente inconsciente, ou seja, às vezes você está passando por um trânsito de casa 6 e você não sabe o que está acontecendo na tua saúde, porque a tua mente está muito agitada. É onde você vai prestar o serviço, é o trabalho propriamente dito. E se a gente está falando de uma casa de rotina, estamos falando de animais pequenos. Você vai ver pessoas que têm muita casa 6 no mapa, que adoram animais pequenos, cachorro, gato, periquito, papagaio e por aí vai. Obviamente que é uma casa também referente à saúde, então os trânsitos de casa 6, juntando os aspectos, são fundamentais para a gente saber a qualidade da saúde da pessoa. A casa 7 é uma casa que refere a casamento, associações, relações públicas, inimigos declarados, os outros. É muito importante a gente analisar essa casa, que é uma casa angular, do elemento ar. Então, muita coisa sacode na casa 7. Dependendo do trânsito de casa 7, você pode arrumar um namorado, pode terminar um casamento, pode encontrar até um inimigo. A casa 8, que é uma casa sucedente de Escorpião, do elemento água, vai falar de sexo na sua intimidade mais profunda. Tem muita gente que diz, a casa 8 não é casa de sexo. É sim, a casa de tabus. Aquele sexo que transcende o desejo só de praticar pelo prazer. Eu preciso ir além. É o tantra, é o sadomasoquismo. São uma forma de ir além do sexo mais feito para procriar. São as heranças, os recursos do parceiro, é a casa da crise, mas também é a casa da regeneração. E também, por ser uma casa da crise, também vai falar de vulnerabilidades também no corpo. Pode ser, como eu falei, a casa da morte, então é importantíssimo ver os trânsitos que estão acontecendo na casa 8. A casa 9, de Sagitário, uma casa cadente, do elemento fogo, vai falar de religião, filosofia, já é a mente superior, aquele insight, aquela ideia, viagens longas, é a leitura, é a busca de conhecimento, é a família do teu cônjuge. Depois a gente vai ter a casa 10, uma casa angular, fortíssima, poderosíssima. Se você tem o Mercúrio na casa 10 com bons aspectos, você é uma pessoa inteligente. Se você tem Júpiter na casa 10, você é uma pessoa que tem facilidade de sorte. Lembrando que você tem aspectos bons. Se você tem Saturno na casa 10, pode ser que você seja uma pessoa que tenha uma força dentro do trabalho. Então, uma casa muito poderosa, porque fala de reputação, profissão, autoridade, o status, o reconhecimento. É uma casa de Capricórnio, do elemento da Terra, regida por Saturno. Então, para chegar na casa 10, quem chega na casa 10 tem que ralar, tem que mostrar eficiência, porque é o palco, onde é o meio do céu, onde tudo é visto, onde o sol está batendo meio-dia. Pessoal, a casa 11, a casa de Aquário, mais uma casa sucedente, uma casa do elemento ar, que vai falar dos seus objetivos, dos seus projetos, dos seus desejos de esperança, do seu amor que você dá para os seus amigos, etc. E é uma casa muito bonita. É uma casa das fraternidades, das sociedades secretas, tudo está aqui na casa 11. E aí chegamos à casa cadente de peixe, do elemento água, uma casa muito doida, que é a casa das limitações, das frustrações, das forças ocultas, do subconsciente. Daria para a gente fazer toda uma aula só para a casa 12, para ficar falando da casa 12. É uma casa que fala de crises espirituais, exílio, é a tua velhice também,
segredos, fala do mistério da prisão. É uma casa que também fala de iluminação. Então, isso refere-se a toda a complexidade também do signo de peixe. Olha aí a Thaís falando que ela tem alguns planetas na casa 12, assim como a nossa amiga Elenaura, assim como a Gabriela, assim como a Lúcia Vânia, assim como eu. Olha aí, várias pessoas estão aqui estudando o ocultismo, né? A astrologia é uma das vertentes ocultistas. A astrologia está muito também envolvida com casa 12, porque estamos aqui tentando desvendar os mistérios da realidade. Então, casa 12 é tudo que fica escondido. Beleza? Bom, e aí um resumo bem simples para compreender o sistema de casas. Nós vamos ter o ascendente, ele representa o teu eu, o teu ego. A casa 2, o meu dinheiro, aquilo que eu obtenho. A casa 3 é o aqui, é meus vizinhos, a minha conversa, é meu bate-papo, é o texto que eu estou escrevendo, é a minha comunicação. A casa 4 é o lar. A casa 5 é como eu demonstro amor, afeto, carinho, é como eu me expresso. A casa 6 é a casa do teu corpo, da tua saúde, da tua rotina de trabalho, do teu dia a dia. A casa 7 é o outro, é o você, é a pessoa com quem você vai se relacionar, é a pessoa como você quer se relacionar. E a casa 8 é a casa dos recursos que são do outro, é o dinheiro compartilhado. E a casa 9 é as viagens para fora, é a religião, é o estudo acadêmico. A casa 10 é o status que você quer projetar no mundo. A casa 11, os amigos que você gostaria de ter. E a casa 12, tudo que você esconde na alma. Beleza? E a interpretação será como, então? Aí você vai pegar as características dos signos e as características dos planetas. Então, vamos lá. Se você tem Marte Marte, que é o planeta da ação, que é o planeta do agir, no signo de Áries, na casa 1, você é uma potência. Você é uma pessoa agressiva, você é uma pessoa que tem iniciativa, você é uma pessoa que age, você é uma pessoa que tem muita força. Essa é a análise. Agora, se você tem Marte ainda em Áries, mas na casa 5, você é uma pessoa que vai pensar muito em sexo, o impulso muito forte, porque Marte rege Áries, está em seu domicílio, então essa expressão fica muito forte. Estamos falando de casas do elemento fogo, isso fica mais forte ainda, beleza? Agora, se eu tenho Gêmeos na casa do dinheiro, no signo de Leão, como que eu vou ganhar meu dinheiro? Eu vou ganhar meu dinheiro igual um pedreiro? Eu vou ganhar meu dinheiro igual um médico? Não. Eu vou ganhar meu dinheiro com as características leoninas, que são quais? Criatividade, arte, música, dança, expressões, aonde a pessoa vai ter que conquistar o seu dinheiro através da sua criatividade. Se ela tiver bons aspectos, vai ser fácil. Se ela tiver maus aspectos, ela vai ter dificuldade. Não tem muito mistério na hora de interpretar o mapa astral. Então vamos lá. A pessoa está, outra casa que é muito importante. Eu tenho no meu meio de céu o signo de Virgem, terra. Olha aí, eu já vou ter que trabalhar pra caramba. Por quê? Porque se é uma casa de terra e eu tenho Virgem no meu meio de céu, então eu vou ter que ganhar dinheiro com a minha inteligência, haja visto que Virgem é regido por Mercúrio. Eu vou ter que buscar uma variedade de atividades, porque Virgem é mutável, então se eu ficar fazendo a mesma coisa, eu vou enjoar. Eu vou ter que ser perfeccionista, porque se as pessoas virem os meus erros, elas vão me criticar. Signo de Virgem. Eu vou ter que fazer muito bem feito qualquer coisa que eu for fazer.
aqui tendo meio de céu em Virgem. Então, é muito importante a gente entender essa ordem. Os planetas vão fazer a coisa acontecer, os signos vão ser as características e as casas vão ser aonde a coisa vai acontecer. E os aspectos, o diálogo que acontece dentro do seu mapa natal. Então, vamos dizer que a pessoa tenha Júpiter na casa da 6. Ela vai ter uma saúde muito boa. Mas se fizer aspectos difíceis, por exemplo, Júpiter, casa 6, fazendo um aspecto difícil com casa 4, pode ser que os problemas na família afetem a sua saúde. Então, é importantíssimo a gente ir aos poucos compreendendo a função, as características, as classificações, para que depois a gente vá juntando esse quebra-cabeça, juntando pedacinho por pedacinho, para formar uma colcha de retalhos, que é o mapa natal. Beleza? Lembrando que ele é uma análise onde você vai ter que perguntar para o cliente, fazer reiterações. Não é uma análise definitiva, é uma análise onde vai requerer justamente que o consulente, aquele que também está ouvindo a interpretação do mapa natal, se reconheça. Então, é importantíssimo saber quanto mais exatidão o horário de nascimento da pessoa, para que assim as casas e o mapa natal estejam com maior precisão. Lembrando que nós temos diferentes sistemas de casas que serão utilizados e, obviamente, que a posição do mapa natal será diferente. Então, já aconteceu de eu atender cliente e o cara falar, pô, mas as posições do meu mapa não estão parecidas com o teu mapa. E aí, qual foi o sistema de casa que a sua astróloga ou o seu astrólogo utilizou? É o mesmo sistema de casas que eu estou utilizando? Ah, não é. Então, vai ficar diferente e será uma outra interpretação. Então, cabe a cada um agora escolher o sistema que lhe convém. Como eu falei, a maioria dos ocidentais, a agricultura celeste, utiliza o sistema clássico. E aí, chegamos ao fim dessa aula de casas e quadrantes. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo, um grande abraço. Sigo na fé, sigo na prece. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe, você